Você tem medo de investir em ações no exterior? Tem medo de não saber como avaliar aquela ação, como avaliar aquela empresa? Não entende muito bem como o mercado de ações funciona fora do país? E se eu te disser que tem uma forma de você investir fora do país que você não precisa se preocupar com todo esse monte de coisa? É sobre esse tipo de investimento que a gente vai falar aqui nesse vídeo, então já senta o dedo no like e bora pro conteúdo. Seja muito bem-vindo ao canal Rael Invest, eu sou Israel, especialista em investimentos, e tem sim uma forma de você se expor a investimentos no exterior sem ter que se preocupar com todas essas questões que eu levantei aqui sobre você conseguir analisar uma empresa lá fora, entender se aquela ação tá cara ou tá barata, sem você precisar entender de fato como funciona todo o mercado de ações em cada país que você vai fazer o investimento. E essa forma de investir, que é muito mais simples e prática, é através dos ETFs. O ETF nada mais é do que um fundo de investimentos negociado em bolsa de valores. Ele acompanha um índice. E aí aqui eu vou pegar como exemplo o ETF IVVB11, que é um ETF que acompanha o índice da bolsa americana, o S&P 500. Então todo ETF ele segue um índice de referência. E investindo em ETFs, você consegue seguir, por exemplo, o índice de referência do mercado europeu, o índice de referência da China, o índice de referência dos Estados Unidos. Então você tem uma série de índices diferentes que você pode acompanhar simplesmente investindo em um ETF aqui pela nossa bolsa brasileira, aqui pela B3. Então a gente tem uma facilidade muito grande em fazer esse tipo de investimento porque ele está aqui dentro do nosso país, na nossa bolsa. Você consegue fazer através de qualquer corretora e você vai se expor à variação do índice do país que você deseja. Eu vou falar aqui algumas vantagens sobre o ETF para você entender como ele funciona um pouquinho melhor e decidir se vale ou não vale a pena fazer esse tipo de investimento para começar a se expor a um investimento, a um ativo no exterior. A primeira grande vantagem que eu vou citar aqui é sobre a diversificação automática. Você já está cansado de saber que você precisa diversificar seus investimentos. Aquela velha história de não colocar todos os ovos numa mesma cesta. E quando você investe em um ETF, você já está fazendo isso. Porque um ETF, lembra que ele acompanha um índice? Esse índice ele é formado por diversas empresas, dezenas ou centenas de empresas. Então, quando a gente considera, por exemplo, o S&P 500, que é o índice da bolsa americana, ele considera as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, ao investir no IVVB11, que replica esse índice do S&P 500, você está indiretamente investindo nessas 500 maiores empresas que juntas formam esse índice. Então, quando uma empresa tem um lucro muito alto e outra tem um prejuízo muito grande, você acaba ficando ali na média e você nunca tem uma grande variação como você teria se você estivesse investindo apenas em uma única empresa lá nos Estados Unidos. Então, só para você ter uma ideia aqui, caso você invista no IVVB11, você estaria investindo ali na Coca-Cola, na Apple, na Meta, na Alphabet, você estaria investindo na Amazon, na Walt Disney. Então você tem uma cesta de investimentos ali muito bem diversificada já. E aqui eu estou falando só dos Estados Unidos, mas você pode investir em ETFs de outros lugares também. Tem um ETF que replica o índice da Bolsa Europeia, tem um ETF que replica o índice da Bolsa Chinesa, e aí quando a gente fala da Bolsa Europeia, a gente está falando de algumas grandes empresas também, como por exemplo a Nestlé, a AstraZeneca, a Shell, estão tudo na Europa, e você investindo no ETF EURP11, você automaticamente está diversificando seu dinheiro entre essas empresas europeias. Quando a gente investe na China, ali seria a maior empresa, né, que compõe o índice do ETF China 11, seria a Alibaba. E investindo ali no ETF China 11, você está se expondo ao mercado chinês sem precisar abrir uma conta em uma outra corretora, sem precisar de fato mandar seu dinheiro para lá. Você está com o recurso nesse ETF aqui no Brasil, que ele vai acompanhar a variação da bolsa chinesa. Então é uma opção muito interessante para quem não quer se preocupar em ter que ficar fazendo diversificação, em ter que ficar estudando cada
ativo, estudando cada empresa da China, tentando entender como o mercado chinês funciona. Então esse é um grande atalho para a gente começar a se expor a essa variação fora do país de uma forma tranquila. E tem mais alguns motivos aqui que fazem com que investimentos em ETF sejam bons. E o próximo motivo aqui é o custo para se investir num ETF, o quanto vale um ETF. Só para você ter uma ideia, se você fosse investir no IVVB11 hoje, ele está custando R$ 387. Mas se você fosse pegar esse dinheiro para investir nas empresas separadamente lá nos Estados Unidos, olha só quanto está custando a ação da Tesla nesse momento aqui, está custando $352. A ação do Google estaria custando $164. E você consegue investir indiretamente nessas empresas através do ETF com R$ 387. Então é uma facilidade muito maior para a gente que tem uma moeda aqui muito mais fraca do que o dólar, que é o real. E os outros ETFs são mais baratos ainda. O China 11 está custando hoje R$ 6,81. O EURP11 da Europa está custando R$ 12,31. Então você consegue com pouco dinheiro já começar a se expor a essa variação fora do país. E outra coisa que você consegue fazer e que vai ser muito vantajosa é você se inscrever aqui no canal para poder acompanhar o conteúdo que sai toda semana. Então já se inscreve e vamos seguir aqui falando das vantagens de você investir em um ETF. A próxima vantagem que eu quero citar aqui é sobre a liquidez dos ETFs. E o que seria essa liquidez, caso você não saiba? É a velocidade com que você consegue transformar o seu ativo em dinheiro na sua mão. Se você comprar uma ação que ela não é muito negociada, quando você quiser vender, pode ser que não tenha ninguém querendo comprar aquela ação de você pelo preço que você quer vender. E isso faz com que você tenha dificuldade em transformar aquele ativo, aquela ação, em dinheiro na sua conta, em dinheiro na sua mão. E quando você investe em um ETF, ele é muito mais negociado no Brasil todo e fica muito mais fácil você conseguir vender ele do que você vender muitas vezes uma única ação de uma empresa que nem é tão conhecida. Então essa é uma das grandes vantagens de se investir em ETFs, a liquidez, e uma outra vantagem é a quantidade de ETFs que a gente tem hoje aqui na B3, aqui na Bolsa Brasileira. Hoje a gente tem aproximadamente 94 ETFs. Então, além desses que eu citei aqui para você, tem mais uma infinidade de ETFs. Tem ETFs, por exemplo, de fundos imobiliários também para você investir. Tem ETF de ouro também para você investir. Enfim, um monte de coisa diferente que você pode começar a alocar ali o seu recurso de uma forma mais tranquila, sem ter muita dor de cabeça. E a quinta vantagem é um mix de tudo isso que eu já falei aqui para você, que é a praticidade. Então, se você não tem tempo para poder ficar estudando sobre os ativos, estudando sobre as ações de forma separada, se você não conhece muito bem sobre o mercado financeiro, se você não trabalha no mercado financeiro e não vivencia isso o tempo todo, faz muito sentido que ao invés de você comprar apenas uma ação por um preço muito alto lá fora do país, que você gaste um pouco menos de dinheiro comprando um índice, um ETF, que vai replicar um índice e vai ter ali uma diversificação que dá muito mais segurança para você. Então essa é uma ótima forma de você começar a se expor à variação da bolsa americana, a se expor à variação da bolsa chinesa, uma ótima forma de você começar a tirar um pouquinho o seu pé aqui do Brasil. E agora, se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão aqui de se inscrever para acompanhar o conteúdo que sai por aqui toda semana, e eu te vejo no próximo vídeo, que inclusive vou deixar ele como recomendação aqui para você. Se esse vídeo aqui fez sentido para você, esse também vai fazer. Eu te vejo por lá.